Record. Ok, vamos lá. Eu vou recomeçar. Então, meu nome é Afrânio Oliveira, eu me formei em 1988 em Engenharia Mecânica na UFBA e em 1990 em Administração de Empresas na Universidade Católica de Salvador. Trabalhei, além do Brasil, né, engenharia no Brasil, eu trabalhei nos Estados Unidos, nessa obra, primeiramente, depois trabalhei no Peru, depois no Equador e no Panamá. E depois, então, eu voltei para o Brasil. Foram 23 anos fora do Brasil. E Sérgio? Eu sou engenheiro civil da turma de 88-2 da UFBA. Trabalhei no Peru também, mas agora mais recente. Essa obra na Califórnia, 94, um ano só. E trabalhei 2 anos em Angola, além de diversos projetos pelo Brasil, né? Certo. Então, vamos em frente aqui. Vamos olhar. Essa obra que eu vou apresentar a vocês é esse canal aí. Esse é um canal bem longo. Ele tem mais de 50 quilômetros, mas o trecho que a CBPO of America, era o nome que a Odebrecht tinha na época, lá na Califórnia, pegou para fazer, era um trecho de 8 quilômetros. Tá? Ele tem o nome do canal do rio Santa Ana. Santa Ana é esse rio, é o rio que mais enche depois do Mississippi. Ou seja, é um rio que, veja que no período seco ele fica confinado no meio do canal, mas no período de cheia ele enche esse canalzão todo, um canal que tem 50 metros de largura. Não está exibindo a tela do canal, não. E o nosso cliente era o Exército Americano, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que é uma instituição aí muito conhecida, muito forte em projetos e construções, sobretudo de obras hidráulicas. E a gente fez essa obra em 93, 94, já tem muito tempo, mas é uma obra que continua atual, né? É uma obra que continua despertando curiosidade, até porque em um outro lote dessa obra aqui foi filmado o Exterminador do Futuro 2. Não era no nosso trecho, mas era mais lá para dentro de Los Angeles, mas era numa coisa similar a essa que nós fizemos. Vamos passando aqui os slides. Alô, Aldo, com licença. Estão me ouvindo bem aí? A tela está cancelada. Tá vendo bem aí? Eu estou te ouvindo. Beleza. Então, vamos lá. Ó, esse canal, então, cortava aí Los Angeles, ó, de cabo a rabo. Isso aqui é no sul de Los Angeles, perto da Disneylândia, né? Tem a Disney World lá na Flórida e tem a Disneylândia aqui na Califórnia. E, para vocês terem uma ideia, esse canal, quando nós ganhamos a obra, ele só tinha o talude pavimentado em concreto. O leito do rio era o leito natural, um canal todo assoreado, e o projeto era demolir essas paredes de concreto, fazer novas paredes de concreto, escavar, botar num grade mais baixo e pavimentar o canal todo. Afrânio, quando você chegou lá nos Estados Unidos, nessa obra, qual foi a primeira coisa que foi que mais lhe assombrou assim, de saída? Veja, nós estávamos acostumados a fazer obras desse, até mais ou menos desse valor, né? E aqui no Brasil, quando lá, a primeira coisa que me chamou muita atenção era que o nosso escritório era um trailer e cabia 5 pessoas. Era o diretor, e mais 4, era eu, Aldo, mais 3 americanos que estavam lá. O Sérgio chegou depois. Então, numa obra dessa envergadura, uma obra razoavelmente grande... Né? Oi! Ó, vamos botar no mudo aí, todo mundo, por gentileza? Vamos, sim. Se chamar o interfone, tu atenda aí que eu tô... Pô, quem é que tá falando aí? Eu acho que você tem a opção de você mutar todo mundo, não? Tá. Eu mutei todo mundo, agora eu vou desmutar só a Frane e Sérgio, não é isso? Eu acho que ele tá... Você não me mutou, não? Mutou? A Frane tá falando aí? Fala aí, Afrânio. Agora eu estou falando, tá ouvindo? Okay. Vai em frente. Então, voltando aqui, o que você me perguntou. Então, a coisa que mais me impressionou foi que, numa obra dessa, que
que era uma obra de médio porte, né, grande porte, a gente tinha, o nosso escritório era um trailer, tá certo? Era um trailer que, na verdade, eram 2 trailers que você montava eles juntos, tá certo? E que tinha, na verdade, umas 5 ou 6 salas, fazia umas 5 ou 6 salas, e era a nossa equipe dirigente dessa obra, eram essas 5 ou 6 pessoas que estavam nesse trailer. E É uma isso obra aí. desse porte no Brasil, provavelmente ia ter no indireto umas 30 pessoas. É verdade. Eu também fiquei assustado com isso. Quando eu cheguei lá, eu procurei. Cadê a menina do arquivo? Não tem. Cadê o menino da Xerox? Tem não. E um office boy para botar uma coisa ali no correio? Rapaz, correio é você, Xerox é você. Para encadernar um negócio aqui é você. Tudo era dessa maneira. Agora, uma coisa também que me criou assim uma admiração pelo modelo americano de trabalhar foi a figura do submittal. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso aí. E você, Sérgio, o que foi que mais lhe, assim, no começo lhe encantou? Ou lhe assombrou? Na verdade, quando eu cheguei no segundo ano, a obra tinha 70% por fazer, tinha realizado 30% no primeiro ano. Então eu falei, caramba, é muita coisa para fazer. E eu era o novato, digamos assim, né? Não É conhecia verdade. ainda Nós três os tínhamos, na métodos. época, entre 27 e 29 anos, né? É, Essa obra tinha 2 americanos só, com título de engenharia, que eram Jim Von e Ron Litt, e o resto éramos nós, os encarregados e os superintendentes, para fazer a obra. Lembrando que essa obra tinha 2 períodos em que a gente trabalhava. Era de abril a outubro, entrava em recesso e voltava no outro ano, abril a outubro. Não tinha como furar o prazo, porque o rio alô? enchia. Então, era uma corrida contra o relógio. Isso aqui era a demolição. Vocês veem que nós contratamos aí dois, como é o nome desse equipamento aí? Aqui no Brasil é picão, né? Lá ele, mas é isso aí que a gente tinha. E, ô Sérgio, por que essas 2 máquinas estão assim descasadas, uma atacando a parte de cima e a outra atacando a parte de baixo? É porque era mais fácil de locar a máquina linearmente, e aí uma ficava com a lança trabalhando numa faixa superior e a outra na faixa inferior. Para Se a garantir mesma que máquina fosse trabalhar penetrava em 2 faixas, ela teria perpendicularmente. que recuar, e aí ela só desloca linearmente aí. Então, nós fizemos aí, nós orçamos essa obra, pegando esse material demolido, aí vocês veem fazendo, depois da quebra, a demolição, mas aí tivemos a ideia de fazer isso aqui. Como era isso aí, Afrânio? A gente utilizava uma crushing plant, né? Um britador, para ter algum ganho com esse material, que na verdade era lixo, né? Ou se utilizava para fazer aterro, né? Uma das 2 coisas. A princípio, a gente pensou em usar esse material para fazer... Não encaixou nas especificações, e a gente começou a usar esse material. Ou exportava, vendia, porque teve uma época também que a gente vendia, ou usava como parte do aterro, né? Esse crushing plant, basicamente, era um primário de mandíbula e um conjunto de Peneira. peneiras, de 2 ou 3, não me lembro se era 2 ou 3 malhas, né? E que faziam essa classificação depois de triturado. Lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Você usar esse material. Esse material é nobre, né? Depois é um concreto com triturado que tem alguma utilização. Não dava para fazer como um agregado do nosso concreto, mas era um material que se utilizava bastante aí em outras aplicações. Eu me lembro que nós chamamos o dono dessa empresa aí, e o cara disse o seguinte: eu cobro $2,20 para britar esse material. E aí a gente diz o seguinte: rapaz, você não quer britar, ficar com ele e vender? E aí o que você vender, além dos $2,20, a gente racha? Quer dizer, foi uma maneira boa da gente fazer um dinheirinho aí em cima desse material que não seria utilizado, e o camarada também gostou, né? Esse tipo de ganha-ganha é muito utilizado aí nas obras nos Estados Unidos. Mas vamos seguindo em frente aqui. Eu queria passar, isso aqui é a escavação aí para criar um ponto baixo para coletar a água, né? A água aí do subsolo. Mas aqui, Afrânio, a gente tinha que baixar, porque esse rio estava cheio de areia, esse rio estava cheio de pedra, esse rio estava cheio de lixo. Por que a opção inicial por moto scraper? Veja, como você falou, né? A gente tinha que achar
a cota do leito do rio. Frânio, seu áudio não está muito bom aí. O meu áudio Mas vai em frente aí, vai em frente. pode ser problema de internet, né? De vez em quando aqui deve Vai em dar. frente. Então, tinha que abaixar a cota do leito do rio, em muitos casos, né? E ir ajustando essa cota, né? Em muitos casos também, na parte de cima, a gente tinha que aumentar para aumentar a capacidade do canal Então, qual era a forma mais fácil de tirar esse material daí e colocar em cima? Era usando o moto scraper, porque era um material fácil de escavar, é uma operação push. É um motor, é um moto scraper de 2 motores. E você trabalha em dupla e ele escava e ele descarrega no lugar que você quer de uma forma mais uniforme, deixando pouco para botar na cota final, né? Exato. Esse é um equipamento. Eu queria pedir a quem tiver aí com o áudio aberto que, por gentileza, desligue o áudio. Agora, o Afrânio, então a gente tirava o material aqui do fundo e depositava em alguns pontos lá em cima para aumentar a cota a altura a profundidade do canal. E esse equipamento aqui? Esse equipamento aí, você veja que ele era um equipamento que a gente... É isso, seu pai falando. Como ele tem essa parte lateral, ele escavava o centro e dava a cota do leito do rio, e com essa parte lateral ele dava a cota do talude. Ele amava. A parte e na parte superior... Tudo que seu pai faz, ele... Sérgio, o telefone é aí em sua casa, viu? Esse que está atrapalhando aí. E aqui, ó, Afrânio, isso aqui Sérgio, você pode explicar isso aqui? Sérgio, por gentileza. Sérgio? Essa máquina era uma máquina que eu também desconhecia. Eu fui conhecer essa máquina nos Estados Unidos, a Gradal. Ela... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, vai em frente. Estou ouvindo. Ok. Aldo? Vá, se desmute aí, Sérgio. Vá, você pode agora fazer o unmute, você e Afrânio. Acho que Aldo caiu. Eu acho que Aldo caiu. Não, eu estou aqui, estou ouvindo. Estou ouvindo, alô? Não, essa máquina não é criatividade brasileira, não. Essa máquina, ela existia lá, eu também desconhecia. Ela é uma lança telescópica com uma lâmina, não tinha uma largura de uma motoniveladora, mas era a lâmina com que se fazia o acabamento do talude. Exato, porque o cliente pedia uma tolerância de 0,5 polegada nessa escavação. A lâmina era controlada aí por... Aqui a distância, ó. Então a lâmina do trator não conseguia baixar além do grade. Agora voltou. Você estava fora. Então, aqui, ó, a gente mostra o espalhamento do colchão de areia antes de fazer a concretagem, e ele era controlado por esse laser que se comunicava aqui com o trator e não deixava essa lâmina baixar além do grade de projeto. Muito interessante, eu nunca tinha visto isso. Aqui o operador era um mero jogador de joystick, né? Aqui a gente fazendo o dreno, e aí eu queria passar aqui, Sérgio, para a figura do submittal. O que é isso aqui? Cada operação que a gente fazia na obra, Aldo, sua voz está cortada. Aprovássemos a operação junto ao cliente. Então, tinha um engenheiro lá que fazia esses desenhos que mostrava qual era o equipamento, qual era a sequência das operações, por onde a gente ia começar, onde seria o botar fora, qual era a rota dos... Lá, cortado e sem exibir a tela.
E Mas agora? viu, Pedro, eu só vou complementar. Voltou, Aldo. Aldo, você ficou os últimos 2 minutos sem lhe escutar e sem lhe ver. Aldo, Afrânio? volte, Sérgio? volte aonde você estava no Great Hall. Eu acho que ele já tinha mudado para Estão me ouvindo aí? essa operação com laser. Então, Sérgio, está Aldo. ouvindo? Áudio, bloqueia o Internet alta, microfone ruim. de todos, deixando só. Bloqueia o microfone de todos e deixando só a Fran e Sérgio aberto. E o seu. Vê se você consegue adquirir Alô? o controle Alô? dos áudios de todo mundo, Aldo, e dá um... Aqui é uma visão aérea. Estão me ouvindo aí? Façam um sinal, por gentileza. Sim. Agora sim. Estão ouvindo? Muito bem. Aqui uma visão aérea aí da terraplenagem do canal, né? E agora a gente entra na parte mais interessante, que é a figura da concretagem do canal. Esse canal tinha um pequeno canal encaixado nele, porque na época de baixa vazão, se a gente deixa o canalzão, não tem lâmina de água para escorrer. Então tinha esse pequeno aí no meio, chamado low flow, que era construído primeiro para a gente poder jogar água para dentro dele. Veja que aqui, uma das coisas que me causou uma certa surpresa quando eu cheguei lá, é que no Brasil não existia aço cortado e dobrado. Lá a gente já contratava aço cortado e dobrado, e o empreiteiro não só fornecia, como ele instalava. Ele trazia tudo etiquetado e ele mesmo instalava aqui o canal. Olha aí, ele trazia telas grandes e a gente tinha que deixar aí uma grande frente de serviço para ele poder ir fazendo. Aqui vocês conseguem ver já o canal central feito. Gil, a internet de áudio está falhando. Fundo do canal, o chamado invert. Ele tem que mandar o filho dele parar de jogar. O filho dele deve ficar jogando online no outro essa ambiente. operação aqui de concretagem. Olha a foto bonita aí, ó. Sérgio? Tô ouvindo. Aldo, a gente se perdeu um pouco. A obra só trabalhava na época seca. A gente trabalhava de abril a outubro. De novembro a março, a obra entrava em estado de latência. Certo? Sérgio, você consegue, ou Afrânio, consegue explicar isso aí? Aldo, a gente perdeu. Não estou te ouvindo, Sérgio. Você trocou muito de tela e seu som está muito cortado. Pare uma tela que você queira que a gente comente. Volte atrás aí umas 3 telas para recomeçar, Aldo. Senão a gente vai perder aí, a turma vai perder um pouco a sequência. Meu áudio está horrível aqui, Arthur. Como é que eu conserto isso? Desliga aí. Desliga aí. Não, desliga aí um pouquinho. Tá, tchau. Vai, bora comentar essa tela. Caiu. Espera aí, só um segundo, eu já vou voltar aqui. Aldo, volte na apresentação, aquela que é mais aberta, que mostra... Essa aqui? Essa aí é bonita, essa operação. Aqui a gente tem aí a operação completa da pavimentadora. Né? Essa aí, Sérgio? Essa aí. Essa a gente vê várias coisas, né? Alô? Alô? Estou ouvindo. Vai em frente. Estamos ouvindo. Bom, enquanto eu cortar, eu posso comentar essa tela aí. Pode aí. Enquanto ele volta, né? É isso aí. Pavimentação de pista de aeroporto é isso aí mesmo também. Aldo, volte uma tela aí, que é melhor para explicar quais são as atividades. Essa? Naquela tela lá. Essa? Mas essa aí é boa também, viu, Frânio? Essa aí que tem a... Essa? Mas volte uma tela para a gente ver a seção completa do canal. Volte uma tela para a gente ver a seção completa. Volte uma mais. Eu gostaria de comentar a seção completa do canal. Uma essa mais. Aí. Não, esse é o baixa vazão. Essa aí. Essa aí. Ó, vocês, só licença aqui. Aí você está vendo
Não, a gente já passou essa, Aldo. Uma para frente. Uma para frente. Essa aí, ó. Você está vendo? Não, passou mais. Volte uma, Aldo. Volte uma, Aldo. Volte Eu acho que uma a mais. internet lenta de Aldo, ele clica 2 vezes, aí vai trocando lenta. Aí. Essa aí, deixa essa aí. Deixa essa aí. Tá ouvindo, Aldo? Estou ouvindo. Vai em frente. Vamos tentar essa aí, ó. Serginho, você vai me complementando aí. Ó, você pode ver aí a seção completa do canal, né? Nessa fotografia, a gente já tinha feito toda a parte de escavação e colocação no grade, na cota final, tanto de leite quanto de taludes. Você pode ver que nas laterais, a gente já tinha feito a concretagem dos taludes, que nós vamos comentar depois na frente. Tínhamos feito do centro do canal menor, o canal de temporada seca, né? E já tínhamos feito de um lado o leito de um lado e o lado do outro leito a gente estava montando a armação para concretagem. Essa era a seção típica do canal. Agora, o Afrânio, eu queria que você, eu queria mostrar aqui, ó, que primeiro vai um vibrador, depois vai um parafuso sem fio para dar a cota, e depois que a máquina passa, a gente tem ainda um tapete para dar o acabamento, e a gente ainda tinha, vindo lá ao fundo, um equipamento para aspergir o material de cura, que era essa aqui, ó, aqui já colocando o composto de cura do concreto. Então a gente conseguia. Qual foi o recorde de metros cúbicos num dia, Sérgio, que a gente fez? Mas acho que fez 1.100, 1.400 metros cúbicos. 1.100 metros cúbicos feito num dia. E uma coisa que eu gostei muito aqui é de usar esse caminhão. Você pode explicar por que a opção desse caminhão, Afrânio, que eu nunca vi aqui no Brasil? Esse caminhão, na verdade, era um caminhão que foi encomendado, né? É o que ele chama de Highboy, né? Está escrito aí, da Rotec. É um caminhão que carrega 12 metros cúbicos de uma vez só. Só para a gente ter uma comparação, né? Um caminhão betoneira comum, dos grandes, né? Leva 7 metros cúbicos, mas ele faz a mistura do concreto, né? Dos agregados do cimento e água dentro do próprio betoneira. Nesse caso aí, não é isso. A gente comprava o concreto de uma fornecedora de concreto que estava bem aí na margem do nosso canal. A gente abriu uma entrada para a central de concreto aí pelo um talude desse, e a gente acertou que a própria concreteira ia misturar o concreto. Então, aí quando ele colocava nesse caminhão nosso, ele já colocava o concreto misturado. Então, ia 14 metros cúbicos nessa eu não sei mais, curva, né? Nesse ciclo. Caçamba. Nessa caçamba. E aí dentro existia apenas um parafuso sem fim que evitava que o concreto segregasse. Como ele vinha. Ele era só um equipamento de transporte, equivalente a 2 caminhões betoneira. E esses pneus todos é porque a especificação do canal não deixava determinada pressão, tinha um limite de pressão por eixo para transitar em cima do concreto já pronto, né? Então, esse foi a grande sacada que a gente teve. Aqui a gente vê a concretagem. Eram 3 limitadores. Eram 3 limitadores. Quais eram os 3 limitadores, Sérgio? Eles limitavam a pressão do pneu, eles limitavam o peso por eixo e eles limitavam a idade do concreto. Aí, via e mexe, a gente tinha que fazer umas passagens no low flow, lembra? Porque esse concreto foi novo, esse pano aqui. Aí desligava com água para o concreto velho, aí voltava. E aqui no talude, que vai antes do fundo é uma pavimentadora do mesmo fabricante, chamado Biduel.
Agora aqui ele vai de cima para baixo, fica subindo e descendo aí, esse carro que é compactador, vibrador, desbastador, de cima para baixo. Isso aqui, o difícil que a gente teve no início da obra foi conseguir o acabamento bem feito desse slope. E aqui, como a precisão do corte da terraplenagem era menor, a gente começou a ter perda. Então, demorou muito para a gente calibrar a espessura correta do concreto. Porque veja que isso aí dá esse... Qual era a espessura aqui, Sérgio? 20 centímetros, né? Esse era 20, é. 20 centímetros. Se você erra 1 centímetro, já é 5% a mais de um volume absurdo de concreto. Então, a gente tinha que ter aí uma calibragem bastante bem feita. Olha aí o pessoal fazendo acabamento, né? Aí, desculpe, Aldo, só para chamar a atenção aqui, que a cota do talude era super importante, porque senão você ia ter um pouco mais de concreto, né? E essa máquina que você pediu para eu dar uma explicada nela, ela tinha um parafuso sem fim na frente para distribuir melhor já o concreto estava na frente dela e um rolo giratório que fazia com que ela ficasse plano o concreto, né? E na frente você também tinha um vibrador para poder facilitar o trabalho do sem fio e do rolo. E no final, quando a máquina passava, tinha uma maquininha que espalhava o produto de cura de concreto. E antes disso, tinha também um tapete para dar uma rugosidade no concreto. O concreto exatamente. não era para ficar liso. Lembra disso? O cliente só aceitava... com... o cliente, inclusive, ficava checando aquela rugosidade, que era para conseguir aquele coeficiente N, lá de Manning. Então, a gente tinha que ter um padrão, e a rugosidade tinha que ser aquela. Ô, Sérgio, você consegue explicar esse equipamento de lançamento aqui, o Super Swinger? O Super Swinger é interessante, né? Ele é uma correia telescópica. Você conseguia lançar em qualquer ponto do plano, seja o plano inclinado ou o plano do invert, né? A laje de fundo, e ele crescia e encurtava de maneira que você vinha distribuindo uniformemente a linha. Dá para ver bem nessa foto, né? Ele deixava... Isso aí o Highboy joga nessa correia, e aqui esse camarada, eu acho que é esse camarada aqui, com um joystick fica direcionando aí para lançar, e assim a gente vai andando. E essa peça aqui, o Bidwell, o planejamento da obra tinha que estar bem feito, porque você não pode ficar com isso parado, era um volume muito grande que a gente tinha que fazer. Então, de noite, terminou essa operação, se a gente já tinha chegado numa ponte aqui, a gente tinha que desmontar isso e jogar para o outro lado do canal. Quer dizer, olha aqui como o acabamento melhorou, Afrânio, com o passar do tempo. Isso aqui era no início da obra, a gente penava, né, rapaz? Ô, Aldo, volte uma foto, por favor, que eu quero explicar essa daí, para o pessoal entender como é que era feito. De manhã cedo, embaixo e em cima, a gente passava uma linha de topografia que dava a altura exata da perna superior, das duas pernas superiores, e a altura exata das duas pernas inferiores. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. É uma linha aqui delimitando qual é a cota do concreto acabado. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto dele. Não, mas é uma linha aqui. Mas vá, Fran, explique. O nylon, né? Era o nylon. Aí é uma antena... Então, todo dia de manhã, a topografia ajustava esse nylon e a máquina que tinha seu sensor, ela subia ou descia a perna, as duas inferiores e superiores, para deixar no nível da linha. Para dar os 10 centímetros de concreto, os 10 ou 15. Exato. Quanto era mesmo? Era 20 centímetros. 20 centímetros. Valor de 20. Estão perguntando aqui se a gente tinha, Fran, pavimentadoras de reserva. A Bidwell era montado sobre trilho? Era montada sobre trilho, Fran? Sim, era sobre trilho.
Era um trilho. É. Era um tubo, na verdade, né? Era um tubo, não era um trilho, exato. Era um tubo que ela rodava em cima. É essa guia aqui, ó, é um tubo guia. Tubo Ela guia. rodava com uma rodinha em cima desse tubo, exceção circular. E o cara ele ia tirando do fundo e botando na frente, né? A gente tinha um jogo de cada lado aí que ele trabalhava, terminava um tramo, ele mudava para frente. E a cura, também estavam perguntando, era aspergida por essa plataforma aqui, ó. Essa plataforma tem uns bicos de onde ia saindo essa substância branca aqui, que era o composto de cura. Era só isso, não tinha que ficar molhando depois, não. Era só isso aqui, tá? O que a gente fazia era, os encarregados de campo, com spray, às vezes eles marcavam ali a data no chão em que aquele trecho tinha sido feito, só para fins de controle visual. A gente tinha equipamento de reserva? Não. Se a Biduel quebrasse, adeus. Ô, Afrânio, como era a questão do... Aqui uma vista linda aqui, ó. O slope já está feito, né? O talude. Aqui esse lado ainda não está feito, mas o talude sim. Aqui é o canal central, também está feito. E aqui o invert, já com uma frente de serviço grande aqui para fazer. O planejamento tinha que ser bem feito, porque cada concreto aqui tinha um traço diferente. Na véspera de noite, a gente avisava a central, olha, amanhã eu preciso de tantos metros cúbicos do traço 1, tantos metros cúbicos do traço 2, e ainda havia um traço para esse tipo aqui de concretagem, quando a gente chegava muito próximo da ponte, aqui já não dava mais para passar a Biduel. Então, aqui a gente tinha esse mecanismo mais artesanal, que era o roller screed. Você pode explicar isso aí, Sérgio, como era? O princípio era o mesmo, né? Era um rolo, era um rolo que cobria panos de, não me lembro agora a largura desse pano, né? Essa largura aí, uns 5 metros. É. Ou mutem aí o fone. É porque ele só cadastra quando chega no local. E aqui, gente, se vocês olharem, esse era um concreto muito caro, porque aqui a gente tinha 15 homens, já que tudo era manual. A vibração era manual, o lançamento era manual, o acabamento era mais manual do que o outro. Então era um concreto mais caro, porque nesse aqui a gente tinha 8 homens só. 8 homens fazendo essa concretagem. Lá no slope a gente tinha 11. E lá nesse aqui a gente tinha 15. Quanto era, Sérgio, um salário por hora aí de um pedreiro desse nos Estados Unidos? O custo hora era tipo $40 a hora do operário, né? Com os encargos sociais, que eram da faixa de 70% a 80%. Em hora extra ia para $60 a hora. Exato. Era um horror isso aí. Então a gente tinha que correr de mão de obra. Aqui, se eu dissesse a Frane, bota um guindaste, ele bota. Agora, se eu dissesse a Sérgio, bota mais um pedreiro, rapaz, era um horror aí para provar. Para que pedreiro? Não precisa pedreiro. É melhor substituir um pedreiro por um guindaste. E, antes disso, Afrânio, você pode explicar aquela questão do combustível a vermelho? O óleo diesel aqui era vermelho nessa obra. Por quê, rapaz? Ora, na verdade... a gente, outra coisa que me surpreendeu também, né? A gente não tinha caminhão abastecedor. A gente tinha um subcontratista e no final do dia, ele vinha abastecer todos os equipamentos. Certo? Ele tinha um caminhão dele, ele trazia, o cara vinha com a equipe, um cara para abastecer e ele fazia o controle todo dia a distribuição do combustível. E o combustível tinha uma cor avermelhada. Por quê? Porque a cor avermelhada era um corante que identificava o combustível como sendo um combustível de uso específico para a construção. Porque o combustível para a construção tinha um imposto diferente do combustível para uso normal. O governo subsidiava o combustível para obras. Então, a gente comprava por assim, 40% do valor da bomba no posto de gasolina. E aí, o governo, para saber que aquele combustível era o subsidiado, botava um pigmento vermelho. E tinha uma mulher, uma colombiana, que passava lá para fazer um teste. Lembra disso, Afrânio?
Afrânio? Afrânio, tá me ouvindo? Oi, Alô? tô ouvindo. Tô ouvindo. E Tô de vez em ouvindo. quando aparecia uma pessoa lá fazendo um teste para ver se o combustível vermelho não estava sendo usado nas É Aldo caminhonetes. Aldo que Cortando. perdeu o Dinheiro, áudio né? de novo. É isso. Aí a fiscalização aparecia para ver se a gente estava usando nas caminhonetes. É. A mulher enfiava uma espuma, se saísse vermelho, na primeira era multa, na segunda levava o carro do sujeito. Eu me lembro bem dela. Uma outra coisa que a gente tinha aqui era que 20% do contrato a gente tinha que contratar de empresas de minorias. Então, a gente tinha muito subempreiteiro aqui que era hispânico, até índio a gente teve, né, Sérgio? Sim, mas isso era uma obrigação. Era uma obrigação contratual. Uma obrigação contratual. Se eu não me engano, aqui era 20% ou 25% do valor do nosso contrato tinha que ser subcontratado desse povo. Então, para botar cerca, para fazer hidrossemeadura, para armação, a gente procurava dar prioridade a isso para Era essas contrato empresas. com as minorias. Das minorias. DBE, Disadvantaged Business No- Enterprise. Exato. Não é pessoa, é empresa que pertence a minorias. E perguntaram aqui como foi que a gente ganhou essa obra. Participando de licitação. E aqui, Menor preço, Afrânio, né? você pode explicar isso aí? Por que esse camarada está sorrindo aí? Aí é aquela velha foto, né, de um cara que ganhou a caminhonete, né, a caminhonete no final da obra, porque a gente alcançou índices de segurança importantes, né, não teve nenhum acidente grave e tal. Então a gente lançou esse desafio que no final da obra ou num período X meses, a gente faria o sorteio de uma caminhonete nova. E esse rapaz aí foi o rapaz que ganhou a caminhonete por ter Bill Gallegos. É isso, Sérgio? Bill Gallegos Era o era esse fiscal, aqui, esse era o o chefão da residente, né? obra. Bravo que sou. Né? Agora, Mexicano, Bill. Bill, E esse aqui era o Aldo, chefe de Bill. já que você falou em Aldo, deixa eu comentar uma coisa aqui. Caiu a apresentação para mim aqui. Diga. Aldo, Diga, estou ouvindo. deixa eu comentar. Você falou em minoria. Você falou em minoria, né? Você e Sérgio. Exato. Uma das coisas também que para mim foi uma novidade assim, era a relação que a gente tinha com os sindicatos. Ah, tá. Verdade. Nessa obra aí, a gente tinha o sindicato do Teamsters, que era todos os motoristas. Todos os motoristas eram sindicalizados pelo Teamsters. Tinha o Labor, que é toda a mão de obra, a mão de obra bruta, e tinha os Operators Engineers, que era a turma que operava, né? A turma que operava a máquina. Então, a gente tinha três sindicatos que a gente lidava com ele diariamente. E isso foi realmente um aprendizado muito, muito grande. Porque a gente não recruta nos Estados Unidos, a construtora não recruta. A construtora... Aldo ficou mudo. Lá quase tudo era telefone, né? Oi? Você precisava de um A gente lá não tinha contato com o recrutamento. A gente liga para o sindicato, que se chama Union, e o sindicato manda no dia seguinte aquele profissional que você solicita. Bom, Afrânio, Sérgio? Na verdade, quase tudo era por telefone. Eu me lembro que furava o pneu, a gente ligava para o camarada que vinha consertar o pneu no canal. Né, Afrânio? Da topografia, ligava para o camarada vinha e batia 2 pontos lá na frente. Tudo era telefone. Então, a relação com o sindicato foi um aprendizado para nós muito grande, porque era uma relação forte, né? Porque o sindicato na construção civil é muito forte, é muito atuante. E lá tem um aspecto, Afrânio, que se o cara
é demitido da obra por algum problema, que seja de negligência, imperícia, o sindicato bota ele na geladeira e segura ele não consegue se encaixar em outra obra durante algum tempo. Então, é uma ligação muito forte que tem das construtoras com os sindicatos, e os sindicatos fazem de tudo para só mandar gente que seja treinada, qualificada. Essa aqui é a foto do nosso canal pronto, né? Uma outra coisa também que me... Não viu a foto não, Aldo. Hã? Não viu a foto, não, Aldo? Não viu a foto não, não abriu A a gente foto. perdeu a apresentação, só tá vendo as fotos. Então, deixa eu ir aqui. Aí, tá vendo aí? Tá começando ainda. Aí, agora sim. Aí? Tá vendo aí, Sérgio? Tá. Bom, Eduardo tá falando aí. Se Eduardo aí o puder canal pronto. botar o E microfone. para vocês terem uma ideia, rapaz, a gente não teve revisão de desenho. A gente não tinha revisão de desenho, né, Sérgio? A gente recebeu O desenho caderno. que foi feita a licitação, até hoje é o canal que tá pronto aí. É o mesmo, exatamente. O desenho vinha R0, está na R0 até hoje. Agora, essa obra teve aditivos porque o cliente queria outras coisas, fazer uma pista de bicicleta ali em cima, botar mais um portão atendendo a uma vizinhança. Mas, assim, da obra em si, não teve modificação nenhuma. O que, para a gente aqui no Brasil, é um sonho, né? É um sonho. E aqui é uma foto da gente lá da época. Aí eu, cabelo preto aí danado, Sérgio aqui em cima. Mas já não tinha cabelo, porque já estava usando boné. Olha lá o canal. Esses desenhos aqui, rapaz, eu preguei aqui no primeiro dia da obra, até o último dia eram esses mesmos desenhos aí. Porque não tinha nenhum tipo de revisão. Eles investiam bastante em projeto. Uma outra coisa também que me causou surpresa é que era o seguinte: quando a gente fazia a medição no mês, o cliente não ficava puxando a trena para checar quantitativo de escavação, metro cúbico de concreto. A gente mandava lá a medição, ele fazia assim, um juízo de razoabilidade, pagava. Agora, no último mês, na última medição, aí sim a gente fazia esse controle fino, com topografia, eram os chamados, como era o nome, Sérgio, disso aí? Final Quantities. Final Quantities, exatamente. Aí um dava um acerto trabalhão final, né? lá no final, mas isso tira muito fiscal da obra. Os fiscais que a gente tinha mais na obra era mais para acompanhar a espessura, Segurança e qualidade. da laje. Era fiscal de Segurança e qualidade, qualidade, não aquele fiscal chato de ficar glosando medição. Essa foi uma obra que não foi a obra mais difícil que eu fiz, imagino que a Fran e o Sérgio também tenham feito coisa mais difícil. Não foi a obra mais vultosa em dinheiro, essa obra era 30 milhões de dólares, mas foi assim um batismo de fogo que a gente teve, né? Eu tinha 27, 28 anos, a Fran é do mesmo ano que eu e o Sérgio é um ano mais novo. O Bernardo era um ano mais velho. Você vê aí que entre 27 e 29 anos a gente pegou aí para abraçar esse touro aí, a unha. Fizemos essa obra, uma obra que tinha um prazo, o cliente ficava em cima e, por uma empresa brasileira, ganhou uma licitação, ninguém conhecia, chega lá um bando de baiano para fazer a obra. E no final a gente teve lá a nota, acho que foi a nota máxima lá no Fórum of Engineers, de segurança, de cumprir prazo. E esses foram os responsáveis aí que fizeram a obra. Foram esses três aí. Quer dizer, fizemos assim, coordenando, porque quem realmente matava o leão eram os superintendentes americanos aí, uns caras muito bons e que sempre se preocupavam com planejamento, né, Sérgio? O cara sempre estava pensando na semana seguinte. Ô, Aldo, você falou aí no leão, né? Você se lembra aí do leão, né? A gente tinha uma brincadeira, né? A gente levou daqui do Brasil para lá, que a gente tinha que matar um leão todo dia. Né? Vocês se lembram disso? A gente ficava sempre brincando, os americanos não conheciam isso. Rapaz, no Brasil tem que matar um leão todo dia, senão o leão vai comer a gente. Aí ficou com essa brincadeira, né? E um dia, fazendo a escavação no leito, né? O operador da escavadeira
achou um leão de pelúcia. Tá certo? Ele tirou o leão do escombro lá do negócio, botou em cima do chassi da máquina e escreveu num pedaço de cartolina, de papelão, I have killed my lion today. Foi muito legal. Essa foto, rapaz, eu tenho essa foto, era um leão enorme de pelúcia, devia ter 1 metro de altura, aquele leão. Pô, você me adorava aquele leão. E essa obra aqui, a gente tem uma importância, depois eu estava pensando, porque quando a gente estava no final dessa obra, a gente começou uma outra obra, que era em valores 10 vezes o valor dessa, 8 vezes o valor dessa, que foi uma grande barragem que a gente fez, curiosamente, nesse mesmo rio, a 50 quilômetros dali, a Frânio participou, que era Seven Oaks e era o mesmo cliente. E esse cliente era cheio de ratings, né? de avaliação. A gente passou na da qualidade, a gente passou na do prazo, a gente passou na da segurança e fez a obra lá da barragem de Seven Oaks, que depois a gente saiu dessa barragem com a nota 10 lá no Corps of Engineers. Era uma obra, Humberto está perguntando o cocô do rato, do Kangaroo Rat, era um bicho que estava em extinção lá na jazida lá da barragem, mas a barragem vai ser objeto de uma outra live, de um outro debate, de uma outra apresentação, porque ali é uma outra obra muito mais complicada do que essa, e daqui a uns 15 dias ou 20 dias eu vou fazer uma live com outros colegas de lá. Quanto tempo demorou para elaborar esse projeto? Eu não sei, porque a gente já recebeu o projeto pronto, mas eu imagino que eles tenham levado aí 1 ano fazendo isso, não, Sérgio? Ou mais? Eu não sei, porque eles já tinham feito o trecho 1 e 2, né? Que é o que deságua no mar. A obra era construída do mar para cima e chegava na barragem de Seven Oaks. Era uma obra integrada, né? A barragem de Seven Oaks segurava a onda da enchente e descarregava por esse canal. Vocês aí que estão vendo, depois entre aí, bota aí Exterminador do Futuro, Perseguição, Exterminador do Futuro 2. Era num trecho do canal, não era no nosso trecho, mas esse mesmo canal, uns 40, 50 quilômetros mais para cima, e era nisso aí. E o papel da seguradora? A seguradora tinha um papel importantíssimo aqui, que era a questão do performance bond. Todos os empreiteiros e a gente, perante o nosso cliente, tinha que dar essa apólice, que se você performa mal, o cliente tira você da obra e a seguradora tem que substituir a construtora. Inclusive, a Frânio se lembra, a gente teve que tirar o tal do Varela lá na primeira metade da obra, isso atrasou a obra uns 2 meses ou mais. A gente teve que tirar um subempreiteiro de terraplenagem, que era o serviço crucial do início da obra. Acionamos a seguradora, e a seguradora fez lá uma licitação por conta dela e botou para trazer uma outra empresa. Inclusive, nós fomos um dos que apresentamos preço para fazer o serviço da seguradora, daquela empresa. E a seguradora terminou nos contratando. Veja como é uma coisa interessante. Esse é uma coisa também que a gente precisou aprender, essa questão de seguro. E como conseguimos participar da licitação, o mais difícil lá nos Estados Unidos é você montar uma construtora e ter as condições de participar. Mas nós tínhamos capital, nós tínhamos atestado, nós fomos competitivos, já tínhamos uma obra que era um trecho de estrada em San Diego rolando, e entramos aí, os caras olhavam para a gente assim meio com desdém, mas depois a gente fez isso aí. É verdade que Seven Oaks, não, isso aí não é verdade, e aqui a gente não pode falar de números, desculpem, porque aqui o objetivo é falar da nossa experiência pessoal, não é propaganda de construtora nem nada. Isso aqui são as experiências aí de Aldo, Afrânio e Sérgio Lima como pessoas físicas, tá certo? Foi lá na barragem de Seven Oaks, mas depois eu lhe conto essa daí, viu, Eduardo? Bom, considerações finais aí, porque a gente está chegando no final. Afrânio, qual que é que você levou dessa barragem aí, além de... A barragem ou do canal? Você, dormia pouco, né? Teve até problema aí que eu me lembro que você não dormia. O que é que você levou, além da insônia, dessa obra aí? Não, realmente, como a primeira obra nos Estados Unidos, né? Sem dúvida, foi uma obra muito marcante, por todos esses aspectos que nós comentamos agora, e alguns outros que eu acho que acabamos esquecendo, né?
Mas foi sem dúvida, uma obra de uma experiência muito grande. O prazo foi um negócio assim, sempre que nos preocupou muito, essa relação com o sindicato, essas relações com os subempreiteiros, que eram vários, a gente tinha muito subempreiteiro, né? E tudo estava mais ou menos relacionado. Se um desses subempreiteiros não performasse, a gente atrapalhava todo o planejamento. E tanto foi assim, uma dificuldade muito grande no início, que a gente só executou 30% da obra no primeiro ano, né? Tá certo? E então o primeiro ano foi realmente muito difícil para arrancar e fazer com que a gente fizesse essa engrenagem funcionar. O cliente chegou até a considerar tirar a gente da obra. E aí a gente disse, porra, dê um mês aqui para a gente lhe mostrar um outro planejamento, fazer aquele submitals todo de novo. E aí o cara deu esse voto de confiança e a gente terminou faltando. Eu me lembro que o nosso chefe disse o seguinte: a gente não vai terminar no último dia, a gente vai terminar no penúltimo dia, para ficar com essa imagem. E realmente a gente terminou no penúltimo dia. Eu não sei se a Fran se lembra desse detalhe. Aí não terminou 31 de outubro, a gente terminou no dia 30 de outubro. Não, esse detalhe eu não lembrava não, Aldo. Mas foi isso. Foi uma obra muito desafiadora nesse aspecto, né? Porque a gente passava a viver a forma de fazer obra nos Estados Unidos, que era, sem dúvida, um pouco diferente, tá certo, do que era fazer obra no Brasil. E foi, para mim, foi um grande aprendizado. Foi muito bom ter participado dela. E Sérgio, quando chegou lá, herdou uma coisa boa, que era um caderno onde eu anotava os termos técnicos, né, Sérgio? Foi a primeira coisa lá que eu lhe entreguei, quando eu estava passando o bastão lá do planejamento, custo, medição para você. Foi. Eu cheguei sem dominar as questões técnicas, né? Nem os processos da obra propriamente dito. E tinha 70% da obra por fazer em 6 meses, que eu cheguei no segundo ano. Eu fui lá correr a segunda metade da prova. Mas deu tudo certo. Acho que o que me dava confiança era estar trabalhando numa equipe que era muito, muito próxima. Todo mundo se conhecia. E os superintendentes americanos também abraçaram a causa. Eu acho que a equipe é pequena e solidária. Então, nada como equipe, né? A equipe é tudo aí. É verdade. Rapaz, se a gente pegasse um outro lote desse para fazer hoje, a gente fazia essa obra metade do tempo. E uma outra pergunta aqui que fizeram é se a gente desviava o rio. Olha, como a gente trabalhava só no período de seca, o rio era pequeno, era pouco volume. Então, a gente confinava o rio num canto da obra e depois, à medida que ia pavimentando o canal, ia jogando o rio naquele canalículo central, lá naquele canalzinho que ficava no meio, chamado low flow. Agora, 31 de outubro, a gente tinha que sair, né? Na primeira fase. Deu 31 de outubro, a gente tinha que sair. Meados de dezembro, o rio já estava enchendo lá metade do canal, era um volume muito grande, não tinha como trabalhar mesmo em dezembro, janeiro, porque esse rio é um rio que corre em cânion, ele tinha assim, um poder de subir de cota muito, muito alto. E foi isso aí. Eu guardo também uma grande recordação de ter me aberto a minha cabeça para como é trabalhar no exterior. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer. Por que na outra obra eu fiz assim? Por que na outra construtora eu trabalhava assim? Não. O futuro começa hoje. Eu cheguei lá e disse, eu vou aprender do zero. Abri um caderno, comecei a anotar termos técnicos, colava num americano lá, perguntava como é isso, o que é esse equipamento, esse submita, o que é, como é que você faz? E ele foi me ajudando, os superintendentes também, todos muito solícitos, muito simpáticos, e a gente fez essa obra aí. E fiz 2 grandes amigos aí. Sérgio já era meu amigo de antes e a Fran eu conheci lá em Seven Oaks, e 30 anos depois a gente está aqui com essas reminiscências, matando saudade e revivendo isso aí, né? A gente tinha aqui 94, 93, 94, é isso aí, 28 para 29 anos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Vão desculpando aí as flutuações de internet, de áudio, mas é coisa de engenheiro, tá bom? E depois a gente vai fazer aí, eu vou falar de como foi a barragem lá de Seven Oaks, que teve um grande desafio, a Frânio ajudou, que era montar aquelas correias, né? 10 quilômetros de correia transportadora levando
material para cima e para baixo, por dentro de uns laranjais. E de laranja, a Frânio entende aí que é um grande fazendeiro de laranja. O Aldo, quando for fazer de Sevenox, peça mais de que 40 minutos, porque 40 minutos só dá para falar de uma parte da... Sevenox era uma barragem na altura de um prédio de 60 andares, imagine. Tinha 28 milhões de metros cúbicos de enrocamento, de aterro, mas isso a gente fala depois. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uma das coisas que eu gostei de fazer nessa obra foi o caderno das lições aprendidas, uma coisa também que eu aprendi com um americano. Terminou a obra, faça um caderninho com os indicadores, com o cronograma, com as produtividades, com o que você aprendeu. Esse subempreiteiro sim, esse subempreiteiro não, esse fornecedor sim, sempre sim, porque depois você vai criando memória para você e para a sua construtora. Obrigado, Afrânio, um grande abraço, obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês, obrigado. E a gente em breve aí vai fazendo mais. E um recém-formado que pensa em tentar a vida como engenheiro no exterior. A coisa que você não deve fazer é sair do Brasil e ir para lá na cara e na coragem, porque aí você não vai conseguir. Você não tem diploma revalidado, você não tem experiência, você não tem emprego. A melhor coisa é você procurar ir se aproximando de empresas aqui no Brasil que tenham algum tentáculo aí no exterior, ou que estejam trabalhando consociadas com alguma empresa estrangeira, e procurar vagas em organismos como o Banco Mundial, como o UNOPS, e tem aí algumas empresas também que promovem estágio. Mas é motivo para uma outra live, não dá para a gente explorar esse assunto aqui. Aqui foi o canal do Rio Santa Ana, lá na Califórnia, em Los Angeles. Obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Afrânio, aquele abraço, Sérgio, um grande abraço. Abraço, pessoal. Obrigado aí pela... Um abraço a todo mundo. Aldo. Espera aí que eu tenho que parar aqui a gravação.